Vamos lá, obrigado. Bom, pessoal, então vamos para mais uma aula, né, online, uma live, né, como a gente promove aí. Hoje nós vamos falar sobre estudos vasculares utilizando a ressonância magnética. Aqui nós vamos falar basicamente dos principais métodos de aquisição de imagem vascular, tanto com técnicas com contraste, quanto sem contraste também, que são utilizadas aí em equipamentos da GE, tá? Bom, sou William Douglas, sou tecnólogo em radiologia, acho que a maioria se estão aí assistindo pela segunda, terceira, quarta, quinta vez já me conhecem. E aí nós vamos falar sobre as técnicas 3D Fast TOF, 3D TOF, 3D Fast TOF, o Quick Step, Trix e o pacote Enhance 2.0, tá? Que são nomenclaturas de equipamentos GE. Nosso objetivo, então, é descrever as principais sequências e identificar aí as oportunidades de ajuste de protocolo e dicas para que passe aquele medo de realizar angiorressonância quando aparece, né? Então, vamos falar primeiro do 3D TOF, que é a sequência mais clássica utilizada no dia a dia em ressonância magnética, especialmente para avaliação vascular cerebral, tá? Então, o 3D TOF, ela é uma sequência 3D SPGR, que possui aí algumas características de parâmetros com a ideia de suprimir o máximo possível o sinal do tecido estacionário, ou seja, o sinal do parênquima cerebral, e fazer com que o fluxo que entra dentro desse corte entre com um sinal perfeito, e aí a gente consiga ver uma evidência melhor do sinal vascular, tá? Eu vou mostrar uma tela de parâmetros, mas a gente tem algumas possibilidades de ajuste de flip angle para melhorar o contraste do vaso em relação ao tecido de fundo, ao tecido estacionário. É uma técnica que permite aí a avaliação tanto de fluxo rápido quanto de fluxo mais lento, principalmente quando a gente tem um plano mais tortuoso ou um turbilhonamento, tá? A técnica basicamente elimina a necessidade de um pulso de pré-saturação, por mais que a gente utilize ele ainda para reforçar a saturação do sangue venoso, mas não é necessário, não é obrigatório, e acaba tendo uma melhor performance com a técnica multi-slab, ou seja, vários slabs, 3, 4 blocos de aquisição dentro do mesmo volume total, tá? Alguns parâmetros adicionais que são utilizados é a transferência de magnetização, que devido à sua saturação de componentes T2 do tecido, ela acaba reduzindo mais o sinal do parênquima cerebral, fazendo com que a diferença entre tecido estacionário e vaso seja melhor, e a supressão de gordura, que ajuda a saturar mais o sinal periférico, né, dali da calota, e ajuda principalmente aí na parte de pós-processamento e de limpeza da anjo, tá bom? Então, basicamente, para não falar muito da parte física da técnica, existe aí um pulso de excitação perpendicular ao vaso. Esse pulso com as suas características, vai saturar o sinal do tecido estacionário, entretanto, o fluxo de entrada que passa por esse bloco, esse corte de excitação, preserva a sua excitação e acaba gerando aí um hipersinal no momento da aquisição, tá? Alguns parâmetros chaves de uma sequência. Então, a sequência aqui é uma sequência simples, que tem oportunidade de ajustes. A gente nunca fala exclusivamente a palavra melhoria, porque depende muito do avaliador final e das circunstâncias da anjo. Então, alguns gostam de mais resolução, espessura de corte menor, outros veem que com 1.4, 1.6 já é o suficiente. Às vezes a gente gosta de uma matriz mais alta para ter uma boa definição, principalmente de vasos menores, a cerebral anterior, as orbitárias, etc., e as comunicantes, mas às vezes a gente precisa sacrificar isso em prol do tempo. Parâmetros mais chaves, flip angle. O flip angle ele vai me ajudar a melhorar o contraste entre vaso e parênquima, e principalmente quando eu tenho um fluxo reduzido, no caso de pacientes mais idosos, é interessante reduzir esse flip angle para a ordem de 15 graus, tá?
Uma outra coisa muito importante, principalmente quando a gente está usando a técnica multislab, que esse parâmetro aqui vai estar com um valor 3, 4, quanto mais slabs maior, melhor, mas infelizmente ataca muito tempo, mas uma média de 3 slabs é o suficiente para ter uma boa qualidade de imagem, um bom compromisso de imagem. E aí, logo abaixo, a gente tem a quantidade de cortes por slabs. Então, a gente tem aqui 40 cortes em 3 slabs, então vai dar um total de 120 cortes. Só que esses cortes precisam se sobrepor para que a gente não veja aqueles artefatos que muitas vezes incomodam, uns artefatos como se fosse de escadas, né? Diferença de sinal entre os slabs. Como é que eu diminuo isso? Como é que eu elimino isso? Aqui na máquina a gente tem um parâmetro que chama Overlap Lock. Nas máquinas bem mais novas, em versões mais atualizadas, da versão 28 para cá, esse parâmetro ele já se ajusta automaticamente. Mas em máquinas mais antigas, quando a gente precisa aumentar a quantidade de corte ou diminuir, automaticamente esse parâmetro aqui se perde. E aí, como é que eu ajusto ele, Miriam? Este valor de overlap lock ele tem que ser pelo menos 25% da quantidade de cortes utilizado. Ou seja, a gente vai pegar aqui a quantidade de cortes que a gente vai fazer e vai dividir por 4, tá? E aí, a gente vai ter aí um valor, que nesse caso aqui seria 10, a gente está usando um pouquinho mais. Quanto mais, melhor. Entretanto, quanto maior o meu overlap lock, menor é a minha área de cobertura, eu vou precisar de mais cortes, logo vai subir meu tempo, tá? Parâmetros opcionais, o FAT7, sempre muito bem-vindo, principalmente para suprimir tecido da calota ali, da parte da gordura periférica, e melhorar a hora da reformatação, e o MT também, que reduz mais o sinal do tecido estacionário. E aí nós temos esse resultado esperado, tá? Aqui um comparativo de uma angiorressonância de 3 teslas e de 1,5 Tesla, ainda sem limpeza, sem contorno e etc e tal, mas que a gente consegue ver uma excelente qualidade de imagem, boa definição, a gente consegue ver aqui artérias comunicantes e vasos menores com bastante definição, que é o que vai causar um diferencial diagnóstico na hora do médico avaliar, beleza? Então, o 3D TOF, ele é o mais simples das técnicas, digamos assim, sem contraste. Lembre-se desses detalhes que eu passei, porque realmente faz a diferença o ajuste do overlap lock e do flip angle. A técnica 3D TOF tem uma variação que é a 3D Fast TOF, tá? Baseada em FSPGR. Que técnica é essa? Basicamente, a técnica 3D que a gente utiliza para fazer as anjos com contraste, com infusão dinâmica de gadolínio. E é aí que começam a surgir as principais dúvidas e os principais receios. Por essência, a técnica utiliza os mesmos preceitos de TE curto e TR bem curto para suprimir o tecido estacionário, para não ter um refasamento tão forte dos tecidos estacionários e ter um maior sinal vascular. O TE bem mais curto vai ajudar a ter uma potencialização T1, que vai facilitar para a visualização do gadolínio, porque o gadolínio vai encurtar o tempo T1 do tecido. Tá? É uma técnica que possui pulso turbo para redução de tempo e compatível com ACID e com outros aceleradores, principalmente quando a gente vai fazer anjo de medicina interna. Tá? Existem algumas formas de realizar o monitoramento da chegada do contraste, e aí que faz com que essa técnica seja tão dinâmica, digamos assim, mas também que gera esse receio e esse medo de errar, porque eu preciso injetar uma certa quantidade de contraste e acertar o momento exato da coleta dos dados, tá? Então, aqui a gente vê um exemplo de uma coleta que foi feita na ordem de 1 segundo, 20 segundos depois, 40 segundos depois. O que é interessante esses segundos aqui? Só para a gente ter uma noção de tempo e para voltar um pouquinho no passado, onde a gente fazia teste de bolos, que a gente chamava, que para fazer as anjos antigamente não tinha sistema de monitoramento. Fluorotrigger, Smart Prep, Kerbolos, Bolos Tracking, alguns outros nomes aí do mercado, a gente não conseguia visualizar. Então a gente fazia uma sequência, calculava o tempo, injetava uma pré-dose bem reduzida e via se contaminou depois daquele tempo.
E aí depois a gente executava a sequência real com um volume maior de contraste para conseguir ter esse preenchimento perfeito dos vasos, tá? Hoje em dia isso não é mais necessário porque a gente tem essas técnicas de visualização. E aí eu vou definir a passagem do contraste no momento de disparar a sequência. Então existe aí a técnica Fluorotrigger Smart Prep, só que paralelo a elas, eu também tenho opções de ordem de coleta de dados do espaço K. Então, voltando um pouquinho aí para a base física da ressonância, principalmente falando de espaço K, a gente lembra que basicamente todas as sequências têm um preenchimento sequencial do espaço K, ou seja, a gente começa da periferia, de um dos lados da periferia, atravessa todo o espaço K até o outro lado da periferia. E precisamos lembrar da característica simples e básica do espaço K, onde ele é dividido entre centro, responsável pelas informações de contraste, e borda, responsável pelas informações de resolução. Então, os dados coletados no centro é que são responsáveis pela diferenciação do que é branco e do que é preto. Pensando em angiorressonância, utilizar técnicas que coletam os dados primeiro no centro e depois nas periferias facilita essa administração entre tempo de passagem do contraste e tempo da aquisição, para que a gente tenha uma visualização perfeita. E aí, existem uns 4 métodos na máquina, mas os 2 principais são o Centric, que ele começa a aquisição, entre aspas, sequencial, mas começando do centro para as bordas, tá? Ele consegue coletar aí 3 linhas do espaço K simultaneamente, o que faz com que o tempo necessário para preenchimento do centro do espaço K seja o tempo relativo a 1/3 do tempo total de aquisição. Então, se eu tenho ali uma aquisição de 30 segundos, por exemplo, significa que o que me interessa são os 10 primeiros segundos, que é onde o contraste vai estar, a máquina vai estar lendo as informações do centro do espaço K, logo esse contraste, esse sangue contaminado de gadolínio tem que estar ali na área de interesse. Existe uma outra técnica que particularmente eu utilizo mais, e eu acho ela mais assertiva, que é o Elliptic Centric, tá? O Elliptic Centric, ele também faz esse preenchimento a partir do centro do espaço K para as periferias, mas ele faz isso de uma forma elíptica. Então, com isso, ele acaba preenchendo 9 linhas do espaço K simultaneamente. Então, significa que, para eu preencher o centro do espaço K, que é a parte interessante da Anjo, eu preciso levar em consideração o tempo total da sequência dividido por 9. Então, assim, é 1/9 do tempo total da sequência. Então, novamente, uma sequência de 30 segundos vai me interessar ali os primeiros 3,5, 4 segundos só de aquisição. Então, isso é importante para eu pensar em aquisições em apneia, de como eu vou fazer a injeção desse contraste, que a gente vai falar mais sobre isso, que é onde as pessoas erram quando fazem comparação com outros métodos de diagnóstico. Então, conhecer a existência do centro e do elíptico centro é importante para otimizar o preenchimento do centro do espaço K, tá? A técnica Smart Prep é uma técnica muito conhecida para quem faz tomografia, onde a gente posiciona ali um tracker, que é um medidor em algum vaso, e aí começa o período de monitoramento, e aí, à medida que a máquina vai lendo o sinal ali, até entender que começa a ter um ganho significativo de intensidade de sinal, ela dispara ali um tempo para que você faça o comando de voz, no caso de uma apneia, por exemplo, para o abdômen, e depois inicia o scan. A máquina, eu posso utilizar isso para vasos grandes, eu posso colocar um tempo de segurança nessa técnica, no Smart Prep, falar, olha, o tempo de monitoramento vai ser de 20 segundos. Se depois de 20 segundos você não identificar a diferença de sinal, manda a sequência do mesmo jeito. E a gente pode até utilizar isso aqui. Particularmente, eu não uso muito. Eu prefiro a técnica do Fluorotrigger, que eu vou já mostrar para vocês em um outro slide, onde a gente monitora a chegada desse contraste, tá? E aí, antes de chegar nessa parte, eu queria trazer uma discussão interessante, que é a discussão sobre velocidade de injeção.
Então, quando a gente vai realizar uma angiorressonância, muito se fala entre velocidade de injeção, muito se fala em bolos de contraste, né? Eu tenho que injetar em bolos, às vezes eu tenho ali o auxílio da bomba injetora, e às vezes é na mão, e a gente fala lá para o nosso auxiliar, para o nosso parceiro de trabalho, técnico de enfermagem, etc. Injeta com força, é com pressão, faz um acesso 18, etc e tal. E aí eu tenho dois cenários onde eu posso ter um volume de 10 ml de contraste em ambos, com uma injeção rápida de 4 ml por segundo e uma injeção mais lenta com 2 ml por segundo. Tá? Aqui o meu tempo de injeção vai ser muito mais curto e aqui o tempo de injeção muito mais longo. Então a gente vai ver que é uma injeção mais lenta. Tá, William, mas por que você está mostrando a diferença entre velocidade de injeção se é tão óbvio? Porque isso aqui vai impactar numa coisa que para a gente é mais importante, que é a coluna de contraste. Tá? Quando a gente fala em coluna de contraste, significa o espaço por onde o contraste está passando na sua maior concentração. Então, se eu tenho aqui um exemplo até mais agressivo, 5 ml só de contraste, que acontece em algumas situações, com alguns modelos de gadolínio, com uma injeção rápida de 5 ml por segundo e uma injeção lenta de 1 ml por segundo. Se eu faço esse modelo aqui, eu vou ter uma injeção de 1 segundo, logo eu vou ter uma coluna de contraste de 1 segundo. Eu vou ter uma extensão de sinal ótimo muito reduzida. E em ressonância eu não quero isso. Em angiorressonância eu não quero isso. Essa técnica é importante para eu fazer os estudos perfusionais, perfusão de crânio, perfusão, permeabilidade, perfusão cardíaca e etc. Mas para uma angiorressonância me interessa o quê? Eu garantir que esse contraste esteja passando por todo o segmento do vaso que eu quero estudar em igual intensidade, no tempo de preenchimento do centro do espaço K. Então, quando eu pego 5 ml e injeto com 1 ml por segundo, eu tenho uma coluna de aproximadamente 5 centímetros ou de 5 segundos, tá? Que vai trazer para mim uma qualidade melhor e uma segurança maior na angiorressonância. Lembre-se, angiorressonância magnética não necessita de injeção rápida. A média de infusão de contraste para angios está na ordem de 2 ml por segundo, 2,5 no máximo. Em alguns casos, dependendo do gadolínio, a gente vai injetar com 1,5 até 1 ml por segundo. Tá? Isso é um exemplo que existe. A gente olha uma tela de parâmetros aí de uma sequência de anjo de carótidas, lembrando, uma anjo que está ok, tem uma boa resolução, quase que isotrópica de 1,2. Para eu garantir essa isotropia, eu acabo tendo que ter um tempo de aquisição muito longo. Então, como é que eu vou fazer uma anjo de carótida tão boa em 1 minuto, em 60 segundos? Porque o meu elíptico centric está ligado. Então, se eu tenho o elíptico centric ligado, e isso vai fazer com que o tempo ótimo da minha anjo seja 1/9 do tempo total de aquisição, significa que os primeiros 7 segundos ali, 6,5 segundos, são os que mais importantes para eu coletar a diferença de contraste, a diferença de intensidade de sinal entre vaso com gadolínio e tecido estacionário. Tá? Então é aí que entra. Se eu não tivesse esse algoritmo, é claro que um anjo de carótida em 1 minuto sairia sempre ruim. Eu ia demorar 1 minuto para preencher tudo. Mas aqui significa que eu estou levando 7 segundos para preencher a parte que interessa. A periferia não tem problema, tá? E aí aqui um outro exemplo, mostrando aí o videozinho do Fluorotrigger, aonde eu tenho um exemplo de gadolínio de 0,5 mol, que é o mais comum, né, um Omniscan, com uma infusão de 15 ml de contraste, mais 20 de soro, a gente sempre faz a infusão de soro, com um fluxo de 2 ml por segundo, eu vou ter uma coluna de 7,5 segundos. Se a minha sequência dura 60 segundos, o tempo de preenchimento do espaço K é de aproximadamente 7,5 segundos. Então, significa que eu tenho um casamento aqui entre o tempo ótimo para preencher o contraste e o tempo ótimo de passagem de contraste.
Então, na hora do monitoramento, eu posso esperar esse contraste começar a subir aqui na carótida para poder disparar. E aí, se eu tenho um cenário diferente, como é o Gadovich, que tem uma potência maior, uma concentração maior, a gente acaba usando doses menores, tá? Então, um exemplo aqui, não é que eu estou determinando isso, mas uma anjo que será realizada com 7,5 ml de contraste, eu não posso agora injetar com 2 ml, igual eu fiz no exame anterior. Porque se eu injetar com 2 ml por segundo, eu vou ter uma coluna de quê? De 3,75. É muito pouco, eu vou ter um intervalo de contraste muito pequeno. O que vai acontecer? Dependendo do momento que você disparar, essa parte superior do vaso, da anjo, vai ficar com mais sinal comparado com a base. Ou o contrário. A base, se você injetar precoce, a base vai ter muito sinal e a parte mais de sal não vai ter tanto contraste. Então, eu preciso fazer com que esses 7,5 segundos, ml de gadolínio, passe continuamente durante os meus 7,5 segundos de preenchimento do espaço K, para que eu tenha uma anjo perfeita, tá? É claro que aqui eu usei o mesmo exemplo, o mesmo vídeo, para que vocês vejam, mas isso aqui funciona. Isso aqui é o que gera muito erro quando um serviço troca de gadolínio, passa a utilizar o de 1 milimol em relação ao anterior que utilizava. Então, não precisamos de altas doses de contraste. Eu vou fazer uma anjo e vou injetar 30. Injeta 30 que é para a gente não errar. Não precisa. 15 ml e muitas vezes 10 ml de contraste são o suficiente para fazer uma anjo de qualidade. Em um gadolínio convencional, em um gadolínio de 1 milimol, a gente pode reduzir isso para 7, 6, 5, que é possível. É só administrar corretamente o tempo de preenchimento do centro espaço K versus o tempo de infusão do contraste. E aí são resultados que a gente procura ter com a técnica, tá? Uma outra técnica que é muito utilizada para fazer angiorressonância, principalmente de membro inferior, porque a gente tem essa anjo aqui muito bem aplicada em carótidas, abdominal, porventura a gente acaba fazendo ela no crânio também, tanto para arterial quanto para venoso, especialmente para venoso é mais comum. Mas às vezes chega o pedido da anjo de membro inferior completa, e aí vem a primeira dúvida, e vai contaminar. Se vai contaminar, como é que eu vou fazer todos os segmentos no mesmo dia? E aí, para isso, utiliza-se o Quick Step. Pode-se utilizar o Quick Step, além de outras técnicas também, como o Trix, que eu vou ensinar já já. Então, o Quick Step ele é um PSD que faz uma aquisição de múltiplas estações para avaliação de vasos periféricos. Basicamente, ele vai usar uma base SPGR, então, pulso de excitação de RF mais curtos, para que eu tenha um tempo de aquisição mais curto, e também um TR mais curto, para que eu tenha uma maior saturação do tecido de fundo, e quanto mais curto for a minha aquisição, melhor é. Então, o que acontece com esse Quick Step? Na máquina, as máquinas disponíveis, dependendo do modelo, eu tenho vários protocolos disponíveis de acordo com o tamanho do meu paciente. Então, eu vou ter protocolos com 128 centímetros de cobertura, 112, 96, vai depender do equipamento. E isso aqui é que a máquina vai fazer, ó, uma varredura, um runoff completo, desde o abdômen até o final das pernas, até os pés. Tá? Isso aqui é a imagem da máscara. Como é que é o procedimento? Como é que é o fluxo de trabalho? Paciente posicionado feet first, pés primeiro, tá? Se eu tenho um equipamento que dispõe dessa bobina que chama PV, que é uma bobina periférica que me dá sinal pernas, coxas e eu associo com a de abdômen e tem um sinal completo, ótimo. Se eu não tenho, eu posso utilizar só o anterior ou no abdômen ou nas pernas para melhorar mais sinal, ou eu posso utilizar simplesmente só a body call. O importante é entrar com os pés, tá? Selecionar o Quick Step de acordo com o tamanho do paciente, grande, pequeno, 112, 128. É uma técnica onde o operador ele não precisa se preocupar em ajustar os parâmetros. Todos os parâmetros são bloqueados da sequência, ela já vem pronta de fábrica. Com exceção do auto voice, que você pode colocar a voz automática, aquela flagzinha do contraste e o processamento inline, que é você fazer
reformatações MIP que você pode adicionar, pasting, etc. Tá? Importante para começar a técnica: posicionou o paciente, selecionou o protocolo, fazer o landmark, ou seja, zerar nos tornozelos, zerar nos pés, independente do tamanho do Quickstep que você usar. Ah, William, mas será que eu posso usar o Quickstep que tem 3 estações? Vou já mostrar aqui que sempre tem 3 estações automáticas e a gente não consegue mudar isso. Para fazer uma anja que seja torácica, abdominal e ilíaca até metade da coxa? Pode. Você só vai precisar testar. Ao invés de você zerar no pé, você vai zerar no joelho. E aí ele vai fazer as 3 estações do mesmo jeito, tá? O Quick Step, enquanto produto, ele vem com 3 estações setadas fechado, você não consegue mudar. Você consegue fazer ajustes antes do scan. Se você vai fazer a máscara, sempre é importante fazer a máscara. Se você quer fazer aquisição venosa ou não, o skip pré-scan é o diferencial da sequência. E se você quer subtração arterial e venosa, a venosa que está oculta porque eu não quis fazer aquisição venosa, tá? Então, a máquina, ela faz o pré-scan, que é aquela varredura, o pré-shim, a calibração de todos os dados, apenas na primeira estação e durante a máscara. Os valores de sequência de frequência central, de TG, de RG, são todas copiadas e transferidas para as outras estações. As outras estações vão usar os dados da primeira estação, que é completamente coletado. Então, uma vez que eu selecionei isso aqui, eu vou salvar. Uma vez que a gente salva, o equipamento vai me mostrar um botão que chama Pré-Scan All, aonde ele vai fazer o pré-scan de todos os segmentos. Depois disso, ele vai dividir as estações em várias fases. Ele vai mostrar o que é máscara, o que é fase arterial, e venoso, se eu liguei, ele vai colocar também. Então, se são 3 estações, me vai aparecer ali 9 aquisições, tá? Se eu selecionar a venosa. E aí, o botãozinho de scan muda, ele muda para o nome de Scan Mask. Clico no Scan Mask, deixo a máquina fazer todas as máscaras. Importante na região abdominal, que é a primeira, ou você dá o comando de voz para o paciente, ou você liga o comando de voz na máquina, e deixa a máquina fazer. Depois que ela fizer toda a máscara, e na máscara você já vai perceber que qual que é o diferencial do Quick Step. Uma vez que ele fez o pré-scan no início, a mudança entre as estações acontece de forma muito rápida. A mesa se movimenta mais rápido e o início de uma sequência para outra não tem mais aquela pré-calibração, não tem mais o pré-scan. Então, eu não perco tempo, tá? Depois que todas as máscaras estão adquiridas, você vai clicar em scan arterial e venoso e aí o FluoroTrigger vai abrir. FluoroTrigger, para quem não conhece, é essa tela de real time, aonde a gente tem algumas ferramentas como o Drawline, que a gente preseta essa linha sobre o vaso que tem interesse de visualização, clique em Go e aqui nessa tela fica mostrando a projeção que eu selecionei aqui. Eu posso utilizar o Subtract para ficar uma imagem mais escura, se vocês lembrarem ali do videozinho que eu usei na carótida, ele está com isso acionado, fica bem escurão. Aqui ainda está como se fosse um gradiente de baixo sinal, mas isso aqui tudo suprime, porque eu faço a subtração, e eu vou ver só sinal do vaso. E aí eu começo a monitorar a chegada. É importante presetar aqui um delay de aproximadamente 3 segundos, 4 segundos, o suficiente para a máquina ou para você dar o comando de voz para o cliente. E aí, na hora que você monitorar a chegada do contraste, que ele chegar no ponto ideal, você vai clicar em Go 3D. Tá? O que é importante nessa técnica aqui? Aqui são imagens, desculpa, tá? Imagens já com o pasting realizado, com todas as estações já coladas aí, e aqui também, tá? É uma técnica bem interessante, entrega uma boa resolução espacial, entrega uma informação global dos vasos bem direitinho. Dica importante aqui do Quick Step, voltando até a falar um pouquinho sobre o que a gente falou de coluna de contraste. William, em média, quanto de contraste que a gente vai usar nessa anja, uma vez que eu estou fazendo 3 anjos simultâneos? A dose vezes 3, tipo 15 vezes 3, vai dar 45? Não. Dependendo do gadolínio que você estiver usando, 20 ml a 30 ml, é claro que isso é uma determinação médica, com fluxo lento, fluxo de 1,5 por segundo, se for na injetora.
Porque eu vou conseguir fazer a parte abdominal, que é a mais crítica, a máquina vai terminar e vai mover para as coxas, o contraste ainda vai estar passando, depois ela vai mover para as pernas, o contraste ainda vai estar no seu melhor momento. Cada estação dura 20 segundos de aquisição, mais ou menos, e 20 segundos é uma média de demora de trânsito do contraste como infusão mais lenta, aí na casa de 1,5 segundo. Então, não é colocar 100 ml de gadolínio com uma infusão de 3, 4 com medo de errar. Não. 20 ml de contraste, 30 ml de contraste, vai depender do tamanho do seu paciente, com uma infusão lenta de 1,5 por segundo, mais uma infusão de soro também, de uns 30, 40 ml, também bem lenta. Tá? A gente tem também uma outra técnica que chama Trix. Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, que senão... Ixi, já estou extrapolando. Que chama Trix, que é o Time Resolve Image of Contrast Kinect. É uma técnica que a gente utiliza que é a anjo da segurança. Tá? É uma anjo que faz uma aquisição do espaço K de uma forma diferente. Ela faz uma segmentação das camadas do espaço K. Com isso, ela tem uma resolução temporal muito otimizada. E aí é uma técnica onde eu não preciso monitorar a chegada do contraste. É uma técnica que repete várias fases simultaneamente, e à medida com a resolução temporal muito otimizada, eu vou vendo essa chegada do contraste já nas aquisições. E depois seleciono o melhor para fazer a limpeza. Então, o que o Quick Step, o Trix faz? Ele lê o centro do espaço K, e lê uma borda do espaço K. Depois, na outra aquisição, ele vai ler o centro de novo, outra borda diferente do espaço K. Depois, ele lê de novo o centro e outra região periférica do espaço K. Então, ele sempre lê centro, um tipo de borda, centro, outro tipo de borda, centro, outro tipo de borda. Com isso, eu reduzo muito o meu tempo de scan. A minha resolução temporal é muito otimizada, além da utilização da técnica elliptical centric. Tá? Então, basicamente, não sei se o videozinho vai rodar aqui. Deixa eu tirar o pointer aqui, que eu acho que vai rodar. Olha o que o Trix faz. Ele pega o centro e uma borda. No frame 2, o centro de novo, uma borda diferente. No 3, o centro e uma borda mais diferente. E assim ele vai repetindo. Ele vai fazendo todos os frames que você tiver presetado. E aí o resultado final é esse aqui, ó. É você ver alguns estudos vasculares, onde você não precisa preocupar com a monitoração da chegada do contraste, vai ter um efeito normalmente arterial e depois uma contaminação venosa, dependendo da quantidade de fases que você colocar, você seleciona a melhor fase e faz a limpeza, tá? Muito utilizada para membro inferior, membro superior, a famosa TEP ressonância, estudos de malformação. É utilizado em carótida também e cerebral, tá? Principalmente para as MAVs. Uma dica importante, quando a gente olha a tela de parâmetros, a gente vê que a sequência ela tem uma duração média de 2 minutos, 3 minutos, dependendo da quantidade de fases e resolução que você coloque, e a máscara sempre demora um tempo razoável, 30, 40 segundos, 50 segundos, porque na máscara eu adquiro todo o espaço K, sem frame, sem segmentação. Uma vez que a máquina tem todos os dados, agora ela pode segmentar o espaço K, porque o resto ela vai interpolar da primeira máscara que foi feita. Então, não me interessa, o tempo total de scan não é 35 vezes 20 fases, por exemplo. É a resolução temporal que aparece aqui, que nesse caso aqui está 8,4 segundos, vezes a quantidade de fases que eu estou fazendo. E aí me dá 2 minutos aqui nesse exemplo. Tá? Então, o Trix, muito utilizado, especialmente para membro inferior e superior, mas pode ser utilizado aí para a famosa anjo de desfiladeiro torácico, que nada mais é do que fazer um anjo com o braço para baixo, outro com o braço para cima, anjo venosa, anjo para avaliação de MAV, anjo de malformações não só cerebral, mas de outras regiões, como tórax, parte pediátrica, o próprio TEP, ajuda bastante, tá? Abdômen não é tão interessante pela questão da apneia. O paciente respirando no abdominal acaba ficando muito borrado. Mas se é um paciente que você está vendo que é melhor fazer do que perder o exame, que a outra vai sair mais movida, manda o Trix no abdômen também, tá? Por fim, nós temos o pacote Enhance, que é um pacote de PSDs especiais para fazer anjo sem contraste.
cada um para cada segmento do corpo, tá? Então, nós temos o Velocity, o IFIR e o Delta Flow. O Velocity, basicamente, ele é chamado como Enhance 3D Velocity na biblioteca da GE, tá? É uma sequência 3D com um reforço SPGR baseada em phase contrast, ou seja, aquisição de contraste de fase. O que é isso, William? Nunca ouvi esse termo. É uma técnica onde a gente faz uma correlação, um monitoramento, uma aquisição sincronizado com a velocidade de algum fluxo pré-determinado. Então, nós temos ali fluxo, uma velocidade de fluxo arterial, uma velocidade de fluxo venosa. O phase contrast é a base para a gente realizar, por exemplo, as técnicas de fluxo licórico ou quantificação de fluxo na cardio. É a mesma técnica, tá? Então, onde a gente monitora uma aquisição com uma codificação, uma determinada velocidade. Depois eu quero medir o sinal dessa região. Neste caso aqui, eu não vou fazer medições, eu quero que isso me gere uma imagem vascular de qualidade, tá? Então, é uma técnica 3D com reforço SPGR baseada em phase contrast. Então, lembre-se desse detalhe dela ser phase contrast, que seus principais parâmetros para melhorar sua qualidade de visualização arterial ou venosa é a seleção correta da codificação de velocidade, do VENC. Tá? Então, a gente obtém esse tipo de resultado. Dependendo do VENC que você vai colocar, você vai ver tão bem arterial e venosa na mesma intensidade. Se você colocar um VENC mais voltado para venoso, você vai ver a parte venosa com mais sinal. Se você colocar um VENC mais voltado para a parte arterial, você vai ver a parte arterial com mais sinal. William, da onde é esse VENC que você está falando? Ele está aqui, ó. Na tela de parâmetros, na aba vascular, você tem o Velocity Coding. E aí é a lógica. Se eu quero ver vasos arteriais que têm uma velocidade maior, eu vou usar valores maiores, na casa de 50, 60. Tá? Se eu quero fazer vasos venosos, eu vou fazer uma codificação de velocidade menor. Eu vou usar na casa de 20 a 15. Ok? Por exemplo, aqui a gente mostra a arterial e a venosa. Bom? É uma técnica que demanda seu tempo, lembrando que ela não é uma técnica que substitui o contraste, ela é um complemento, principalmente naqueles casos onde o paciente não pode injetar. Uma outra técnica que também é muito utilizada é o Enhance 3D IFIR, tá? Ou IFIR, como algumas pessoas chamam, tá tudo certo, que é o Inflow Inversion Recovery. É uma sequência baseada em um 3D Fiesta, tá? E essa sequência 3D Fiesta, ela possui dois pulsos de recuperação diferentes. Um pulso, que é o BSPTI, é responsável por magnetizar, por otimizar a intensidade de sinal dos vasos, onde eu faço um pulso de inversão aplicado à velocidade do vaso, do fluxo que está passando em determinado vaso. Tá? O outro pulso, que são pulsos acessórios, são IR bands, tá? São bandas de saturação IR, que nos auxiliam a suprimir o sinal do tecido estacionário, do tecido de fundo, fazendo com que o vaso fique mais evidente, ou às vezes me ajuda a suprimir o sinal de um vaso que eu não quero ver. Então, quando eu quero fazer uma parte mais arterial, eu coloco essa banda na direção do fluxo venoso, ou vice-versa, tá? É uma técnica, como eu falei, como a gente conhece aqui, uma técnica baseada em Fiesta. O Fiesta, ele tem ali as suas características de ponderação T2 e T1, a gente precisa lembrar isso. Fiesta não é uma sequência ponderada em T2, ela tem características de magnetização T1 e T2, onde ela mostra muito bem esse sinal de fluxo sanguíneo, de vasos, pelas suas características T1, principalmente, assim como ela mostra também muito bem esse hipersinal de ductos cheios de líquido, como um ureter, um colédoco e etc. Tá? Então, ela tem as propriedades T1 e T2 dela. E aí, a técnica, se você pensar nela sem os pulsos de saturação, a gente vai ter uma técnica onde eu vou ter uma otimização do sinal do vaso pelo BSPTI. É uma técnica que utiliza a sincronização respiratória para aquisição, e o gating periférico ele é opcional. O
Por que ele é opcional? Porque às vezes você pode correlacionar a velocidade, o valor do seu BSPTI em relação à frequência cardíaca do paciente. Isso aqui não é obrigatório nem absoluto, é uma escala estimada de BSPTI, mas às vezes a gente coloca o PG no dedo do paciente e entende como é que está a frequência cardíaca dele. Então, frequência cardíaca mais lenta, eu vou ter um BSPTI mais alto, frequência cardíaca mais alta, eu vou usar um BSPTI mais baixo. William, não quero colocar o PG, posso fazer sem? Pode, leva pelo princípio conceito. Se eu quero fazer vasos mais lentos, como os venosos, eu uso um BSPTI mais alto. Vasos mais próximos do coração, que tem um fluxo mais alto, eu uso um BSPTI mais baixo, para potencializar o sinal do vaso. Tá? E além disso, como eu comentei, eu tenho ali os IR bands, tá? Que são essas bandas que não são as bandas de saturação que a gente está acostumado, por mais que elas pareçam. Na técnica tem esse botãozinho aqui que chama IR band, e aí ela aparece IR band A e IR band B. As duas fazem a mesma função, são pulsos de supressão, tá? De saturação através de um pulso de inversão. Elas suprimem o tecido de fundo, fazendo com que o vaso fique mais evidente. Entretanto, ela também suprime o sinal do fluxo sanguíneo, caso essa banda esteja tocando na região responsável por nutrir o vaso que você quer ver. Eu falo que é a região afluente do que eu quero ver. Então, olha esse exemplo aqui. É uma anjo que o foco quer fazer como se fosse estudo vascular das pulmonares, como se fosse um TEP sem contraste. Olha a posição dessas bandas. Uma está pegando aqui todo o pulmão direito e do pulmão esquerdo está bem angulada nos dois planos. Para quê? Para não tocar o coração. Se eu toco o coração, ou principalmente a pulmonar principal, com essa banda, ela vai matar o sinal que sai da pulmonar principal para a direita e para a esquerda e para os vasos mais periféricos. Aí eu não vou ter sinal nenhum. Então, tem que ter muito cuidado em relação ao posicionamento dessas bandas, tá? E eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Um outro exemplo é a anjo de aorta abdominal. A técnica ela foi desenhada inicialmente só para anjo renal sem contraste, mas a gente pode usar em vários segmentos. Então, para eu fazer, por exemplo, a anjo de aorta abdominal completa, a prescrição é feita em coronal e eu coloco uma IR band A cobrindo todo o abdômen de forma que não toque no coração. Então, aqui é da cúpula diafragmática aqui, do topo do fígado, para baixo. Para potencializar, caso você queira diminuir mais sinal venoso, principalmente da cava, você pode colocar a IR band B abaixo do bloco. Porque aí tudo aquilo que estiver retornando do membro inferior, ela vai anular o sinal. Tá? Então, essa está anulando o tecido de fundo e como ela não está tocando no afluente da aorta, que é o coração, não vai matar o sinal da aorta, e a outra está matando o sinal que está voltando. E a gente tem esse resultado. Tá? Aqui alguns exemplos de imagem, como o professor Mero comentou, a gente pode fazer reformatações simples, MIP, só limpando, a gente pode fazer reconstruções em volume render, fazer fusões. Isso aqui tudo adquirido com a técnica AIFIR sem contraste, tá? Do ponto de vista de visualização de vasos periféricos e resolução, principalmente para renal, ela é validada pelo FDA, até para ser uma substituta da técnica com contraste. Por vezes, ela fica muito melhor do que a técnica com contraste, até porque de todas as anjos, a renal, para mim, é a mais difícil, de qualquer parte do corpo, a anjo renal é a mais complexa. Porque pegar o tempo exato de preencher os vasos renais, dar um pouquinho de sinal para o rim e não ter o retorno na parte venosa, que é o que destrói a anjo renal, é muito difícil. Então, essa técnica, ela realmente é diferenciada na hora de fazer a avaliação dos vasos renais, mas pode ser utilizada para outros vasos e outras regiões. Exemplo, IFIR para ver o sistema porta, tá? Então, aqui, a porta que fica dentro, sua maior porção dentro do fígado, e sua porção mais distal fora, pegando aí a mesentérica. Na teoria, o que eu faria? Colocaria essa banda que está obliquada aqui, cobrindo toda essa região, para esses vasos periféricos também serem
ficar mais evidente em relação ao tecido de fundo. Entretanto, se eu cobrir tudo isso, eu vou estar cobrindo a esplênica, tronco celíaco, que são os que nutrem ali o sistema pórtico. Se eu fizer isso, eu mato o sinal do sistema pórtico. Então, eu tenho que cobrir somente a região do fígado angulado para não tocar na esplênica, para que essa região hepática fique bem saturada e o vaso brilhe bem, e uma outra banda mais inferior para matar o sinal venoso. Tá? E aí a gente tem esse resultado aqui, ó. Anjo, portal, sem contraste, tanto a parte mais hepática quanto a distal com bom sinal, e aí é só limpar, ter paciência para fazer as reformatações e as limpezas. Tá? A mesma técnica sendo utilizada numa anjo de arco torácico. Aqui é uma das que as pessoas mais erram, e é importante entender aqui, refrisar a função das bandas IR. Então, a prescrição pode ser feita no sagital oblíquo, para pegar o maior eixo paralelo aí ao eixo do arco e a aorta ascendente e descendente. Mas, William, se a banda IR é para suprimir o tecido de fundo e o vaso ficar melhor, não era melhor colocar uma banda aqui no meio do coração? Era. Mas se eu fizer isso, eu vou matar o sinal afluente que nutre a minha aorta. Eu não vou ter sinal de nada. Eu vou ter sinal de quê? De cava superior. Então, para eu fazer uma anjo de aorta torácica, a banda IR, A e B tem que ficar fora do coração. Então, tem que ficar na altura do pescoço e outra abaixo do fígado. William, não era melhor nem colocar? A máquina te obriga a colocar pelo menos uma. Toda vez que você faz essa aquisição fora do plano axial estrito, você é obrigado a posicionar um IR band, pelo menos uma, em alguma região. Tá? Se eu coloco aqui uma banda nesta região, eu vou matar o sinal arterial, eu só vou pegar o sinal que está entrando sem o bloqueio de quem? Cava superior. Dá para fazer anjo de cava superior sem contraste. Tá? Dá para fazer carótida, não é talvez a melhor opção, aí é uma questão que o médico que vai avaliar vai tomar essa decisão. Na carótida a gente pode fazer outras técnicas, contraste, como o Ortho Velocity, que eu acabei de explicar, e o TOF, mas dá para fazer IFIR também, carótida, especialmente em equipamentos de Wingman e Tesla. Fica bem interessante. É só você programar em coronal na região das carótidas e colocar ali uma banda IR, cobrindo toda a região do pescoço, de modo que não toque o arco aórtico. Porque se tocar o arco aórtico, vai suprimir o afluente das carótidas e vertebrais. Tá? Paralelo a isso, a de carótida é um pouco bizarro você fazer com essa técnica, porque você precisa colocar a cinta respiratória no paciente. Vai, mas eu estou fazendo do pescoço, eu preciso da cinta? Sim, a técnica só funciona com sincronização respiratória. E aí isso pode alargar seu tempo se for um paciente com uma respiração ruim. Beleza? Por fim, nós temos a técnica Delta Flow, que é um volume, uma técnica que adquire 2 momentos da coleta de dados. É uma sequência com sincronização cardíaca, então eu faço uma sincronização de uma fase sistólica e uma aquisição numa fase diastólica. Na fase sistólica, eu tenho as artérias suprimidas, tenho só sinal venoso. Na fase diastólica, eu tenho artérias e veias brilhantes. A máquina faz uma subtração de uma da outra, o que aqui sobra? Só a parte arterial. Tá? Então, o Delta Flow é uma técnica utilizada para fazer anjos sem contraste de membro inferior. Tá? Ela precisa de um gating periférico cardíaco. Pode ser o PG, é suficiente, não preciso utilizar eletrodos. Lembrando que toda vez que eu utilizo a técnica PG como método de sincronização, lembrar de ativar no Waveform Display e no Trigger Lead. Muita gente ativa aqui e não ativa aqui. Aí fica puxando o ECG e dá falha na sequência. A técnica, os valores ali valores sistólico e diastólico geralmente vêm recomendados e funcionam bem, principalmente para pacientes que têm uma frequência de 70, 80 BPM, mas você pode fazer um scout para ver qual que é o melhor tempo diastólico desse paciente. Então, existe uma sequência que chama 2D single shot multifase, que ele já é com gate cardíaco.
onde ele executa uma sequência, que dura aí seus 20, 30 segundos, e depois ele faz uma subtração. Essa subtração você abre no visualizador e você vai ver várias imagens. Cada imagem vai ter uma característica vascular diferente. Então, observa que a primeira quase não tem sinal, está melhorando, mas ainda está borrado, essa está ruim. Essa começou a ficar boa, está boa, está boa, ainda está boa. A última já começou a borrar um pouquinho mais. Então, isso aqui, o que, que o operador vai fazer? Ele vai fazer uma seleção visual. Ele vai olhar a imagem que está com o melhor sinal e vai falar, opa, essa aqui está com as veias, as artérias bem preenchidas, está bem bonitinho. Eu quero este tempo diastólico. É a imagem 5, por exemplo, 6, por exemplo. Eu venho aqui no browser, seleciono a sequência, olho a imagem 6, 7, enfim, a gente vai ver qual fica melhor, e pego o valor do TDEL. Este valor aqui, lá na sequência, na aba cardíaca, a gente preenche na fase diastólica. A gente tira o recomendado, apaga e digita o valor que está ali. E aí eu vou estar otimizando a fase diastólica deste paciente em relação à sua frequência cardíaca. Tá? E aí a gente tem esse tipo de resultado. É um anjo que fica muito boa, que fica com uma definição de bordo, uma qualidade de sinal bem interessante. É um produto que oficialmente entrega um resultado arterial, para anjo arterial. Mas se você avaliar ali o produto, ele me entrega um sinal venoso também. Pode ser que um caso ou outro médico queira avaliar esse volume venoso e conseguir tirar algumas conclusões dali. Já vi alguns casos de bastante varizes periféricas, onde a anjo sem contraste ficou muito melhor do que a com contraste. Eu acho que as angios venosas do corpo são os desafios maiores aí, pensando em estudos vasculares. Beleza? É isso. Volto ali para a nossa salinha para ver se tem alguma dúvida. Espero que tenham gostado.